um século que isto aconteceu. Com o fogo do Evangelho, a mensagem tão gentil, este fogo foi Jesus quem acendeu. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Há 100 anos que a Assembleia de Deus pregando está. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Começando pelo norte, no Pará, lá em Belém, essa chama de poder pentecostal alastrou-se em vento forte, espalhando a paz e o bem sobre todo o território nacional. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Há 100 anos que a Assembleia de Deus pregando está. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Cristo salva, Cristo cura, é também batizador com o Santo Espírito Consolador. E a mensagem que um dia se inicia em Belém é a mensagem que se prega hoje também. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Há 100 anos que a Assembleia de Deus pregando está. Avançar, avançar, avançar até Jesus voltar. Estamos aqui com um grupo de irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na Praça 15 de Novembro, para fazer esse documentário e ao mesmo tempo mostrar onde o trabalho começou. Este sobrado aqui, revestido de cerâmica, foi a residência da primeira crente de Maragogipe, chamada Cisenanda, e também era conhecida por Nunuca. Ela foi a primeira pessoa a aceitar Jesus como seu Salvador. Hoje a casa está modificada, mas a casa era do tipo dessa casa amarela, que nós estamos aqui à frente, ao lado, observando. E aqui alguns irmãos, que comigo está o presbítero Messias, a sua mãe, irmã Teresa, e nesta localidade a semente do Evangelho foi plantada, e nesta praça a primeira pessoa desta cidade aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Presbítero Messias, como é que você se sente neste momento, quando estamos a fazer esse documentário do início da Assembleia de Deus aqui nesta terra, nessa praça, sabendo que a irmã Cisenanda foi a primeira crente de Maragogipe? Para mim é um prazer muito grande participar desse documentário e, por sua vez, também fazer parte dessa história. Nasci há 45 anos atrás, nasci no Evangelho. A minha mãe, Teresa, tive a honra de nascer em berço evangélico e acompanhei bem de perto o desenvolver desta igreja, o qual nosso irmão já tem falado, da nossa primeira crente na Assembleia de Deus aqui em Maragogipe. E ao longo desses anos eu acompanhei os altos e baixos da igreja, o crescimento dela. E para mim é um prazer muito grande fazer parte dessa história. Estou aqui para contribuir com esta participação, com esse desempenho, e para mim é um prazer muito grande. Muito obrigado. Eu devo complementar o seguinte, que aqui os irmãos, como não tinha congregação, se congregavam em casa de irmãos, inclusive aqui se dirigia culto, e a proporção que o trabalho foi crescendo, o número de irmãos foi aumentando, então houve a necessidade de se alugar um imóvel, porque a igreja não tinha condição de ter o seu próprio imóvel. E nós estamos nos dirigindo para o lugar onde foi a primeira congregação alugada, que a Assembleia de Deus alugou nesta cidade,
para estabelecer a congregação, e aí realmente começa agora a história da igreja já como uma congregação estabelecida. Mas no início o trabalho era realizado na casa dos irmãos. E para complementar, me acompanha nesse documentário, além da irmã Tereza e o presbítero Messias, minha filha Bart, a irmã Enéas, que é professora, a irmã Helena e a sua irmã Benedita, o irmão Leôncio e o irmão Fidelis, que também ainda é da segunda geração de crente, a irmã Zenilva, minha esposa, a irmã Zélia, e esses irmãos, eles nos acompanham como testemunhas desse trabalho que Deus começou lá atrás, no final da década de 30, e hoje a igreja está estabelecida para a glória de Deus na cidade, influenciando na transformação do nosso município e na formação da personalidade da nossa gente. Aqui agora é o local, nós estamos no local onde foi alugado para estabelecer a primeira congregação da Assembleia de Deus em Maragogi. Estamos aqui exatamente no local onde era o púlpito da congregação. À frente aí estavam os bancos simples, atrás eram os departamentos. Então, nessa localidade, deu-se início à primeira congregação alugada. Está chegando aqui para participar desse grupo de irmãos a irmã Edna Vieira, esposa do atual pastor da Assembleia de Deus. E ela que vai completar 9 anos que está aqui com seu esposo à frente do trabalho e chega aqui nesse momento para participar desse documentário. E aqui nesse lugar, a irmã Tereza, ela congregou com as pioneiras. E aqui agora eu gostaria de passar essa oportunidade para ela falar alguma coisa que ocorreu neste local aqui, na primeira congregação da Assembleia de Deus. É muito importante um momento como este para mim, porque em 1964 eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e já estava essa congregação aqui já funcionando. E eu comecei a me congregar aqui com as irmãs. A irmã Cizenanda, que já dorme no Senhor, a minha cunhada Sofia, que também já dorme no Senhor, a nossa irmã Amélia, que também já dorme no Senhor, a nossa irmã Maria Gomes e os demais que ainda estão, alguns por fora, alguns remanescentes por fora. Mas pela graça de Deus, eu passei aqui o tempo com os irmãos, fazendo a obra de Deus, e passado um dias, o dono daqui precisava desse local e houve um problema com um policial que era o esposo da Antônia. E ele estava sem farda. E nisso ele pegou, tinha um bocado de jovens estudantes na porta da congregação, começaram a fazer bagunça e não sabiam que ele era policial. Então ele deu uma bronca, pegou e levou o cara para a justiça, para a delegacia. E na próxima semana, nós fomos cercados de quase 200 estudantes para vir destruir a congregação. E nós, pela graça de Deus, ficarmos aqui. O dono já estava na porta para tomar a chave da congregação. E nós, pela graça de Deus, ficarmos esperando até o momento de 1h, 1h30 da madrugada, para sairmos com os bancos na cabeça, um banquinho simples, pequeno, na cabeça. Saía de 3, 4, porque eles estavam no caminho se preparando para pegar os crentes. Inclusive, um estava na porta com um pau assim, dizendo que a primeira que ia me destruir era eu. Eu lembro do hino ainda, nós estava cantando o hino 111, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. E eu me senti muito feliz, senti muito alegre, e não tive arrependimento nenhum de ter botado o banco da casa de Deus para levar para uma congregação onde nós alugamos, lá na Boiada, onde o nosso irmão presbítero, o nosso irmão pastor alcançou. Lá nós já congregamos. Está aqui o meu filho, já foi apresentado. Ele não era nem nascido ainda, pela graça de Deus. E eu já me congregava nesse trabalho maravilhoso. E até aqui, Deus tem me ajudado, tem muitos filhos na fé, muitas filhas na fé. E graças a Deus, até aqui, Deus tem me ajudado. 46 anos de cristã já fiz nesse trabalho, servindo a Deus.
Esse é meu prazer, a minha alegria, até a hora que Jesus, o dia que eles voltar. Amém. Pois é, aí temos aqui um breve testemunho da irmã Tereza, que não é pioneira, né? Porque vocês sabem que o trabalho começou lá, mas ela congregou na primeira congregação alugada, na condição de uma casa alugada. Irmã Edna, a senhora que é obreira hoje aqui, ao lado do pastor Geraldo Tadeu, seu esposo, e ao ouvir testemunho como esse, como é que a senhora se sente? Irmão, eu me sinto muito feliz, porque a Bíblia diz que o primeiro a ser perseguido foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós conhecemos a história de Cristo, Filho de Deus, a sua trajetória. A Bíblia revela minuciosamente, né, o viver de Cristo, as perseguições, as lutas que ele enfrentou e a vitória que Deus deu. E com a igreja não é diferente, né? Hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muita coisa tem mudado. As pessoas têm entendido melhor, né, a posição dos cristãos, o que a Bíblia revela, o que é a palavra de Deus, o benefício que a igreja tem trazido, né? O benefício que o Evangelho tem trazido para muitas pessoas que outrora eram marginais, eram pessoas excluídas da sociedade e que, por misericórdia de Deus, ouviram, aceitaram e mudaram, né? E nós vemos que nos dias de hoje não é mais como antigamente, que se perseguia a igreja, que se fazia fechar as portas, que obrigava os crentes a sair até com banco na cabeça, como a nossa irmã Tereza acabou de falar. E hoje nós estamos felizes porque Deus tem nos honrado, não é, irmã Enéas? Deus tem nos honrado e estamos em uma praça ao lado de casa, como por exemplo a Casa da Cidadania, né? E da sua farmácia também. E estamos aqui numa praça honrados por Jesus, porque a Bíblia diz assim, que aqueles que se humilham serão exaltados. E hoje nós estamos exaltados para a glória de Deus. A Assembleia de Deus hoje é um ponto de referência dentro de Maragogi. Essa é a rua Doutor Rodrigues Lima, mas a gente chama de Rua da Enseada, né? É aqui onde a igreja teve a sua história marcada com sangue. Porque foi aqui também, Mantereza? Verdade, foi que Pedro das Neves, jogaram a pedra na igreja, caiu na cabeça do dirigente e quebrou a cabeça, né? Dele aqui. E nesse local aqui, o sangue do irmão Pedro das Neves caiu como uma semente, gloriosa para o Evangelho de Deus nesta terra. Pois é, agora nós aqui encerramos esse documentário nessa localidade onde foi a primeira congregação da Assembleia de Deus e onde a irmã Tereza relatou a violência que houve aqui nesta rua, colocando os crentes mesmo em aperto, mas Deus é o guarda fiel do seu povo, né? Agora nós vamos em direção ao local onde os crentes, né, chegaram com o banco na cabeça quase 2 horas da madrugada. Naquela noite, conforme foi narrado lá na Enseada, que os crentes tiveram que sair com os bancos na cabeça quase 2 horas da madrugada, foi para esta localidade que a igreja veio se estabelecer. Isso aqui não era calçada, a rua não era calçada. Lembro-me que aqui tinha um esgoto a céu aberto, a gente tinha que passar por cima de uma tábua e pular para vir para se congregar. Então não havia pavimentação nenhuma. Hoje a proprietária que comprou o imóvel, ela fez modificações, mas a congregação tinha aquela aparência daquela casa amarela ali. Nessa localidade aqui, a igreja enfrentava grande dificuldade e os trabalhos eram conduzidos pelas irmãs, né? Porque a cidade sempre sofre por questões econômicas e viveu uma crise de economia e a igreja e muitos irmãos tiveram que ir embora. E aí ficou sem condição financeira de sustentar a obra. Então, como era subordinada à Cachoeira, a sede era em Cachoeira, mas já tinha essas irmãs experientes, irmã Tereza, Beatriz, Maria Félix, Zenanda, Maria Gomes, a avó do prefeito atual, as suas filhas, a esposa a Antônia, esposa de Rastelli, que era policial. E aqui Deus operou grandes maravilhas neste lugar. Os irmãos que vinham da zona rural, lá da Lagoa, do Otizeiro, irmão Elias da Lagoa, Antônio de Zizi, lá do Otizeiro, eles vinham em lombos de animais com a sua esposa, elas vestiam uma calça por debaixo do vestido e montavam e vinham para aqui, congregar aqui, participar da escola. Às vezes tinha que dormir para participar do culto à noite. E na escola de menor de Capanema,
nós evangelizamos e alguns detentos aceitaram a Jesus e eles vinham se congregar aos domingos, que a justiça liberava, e aqui eles ficavam aprendendo a palavra de Deus. Eu ainda morei aqui na congregação, juntava 2 bancos, um de frente para o outro e dormia. E os domingos eu tinha a companhia de Jurandir, de Jocilei e de tantos outros que eram procedentes da escola de menor. Aqui nós temos o irmão Fidelis, que congregou aqui nessa igreja, a irmã Benedita, que aceitou a Jesus quando a igreja estava nessa localidade, e Messias já sabe, né? Nasceu no Evangelho. Irmã Teresa era aquela mulher que ajudava a construir. A irmã Lena, que é a irmã da irmã Benedita, ela participou do primeiro casamento aqui. Ela tinha entre 8 e 10 anos de idade. Mas temos uma recordação muito boa de que aqui Deus operou grandes maravilhas. Aqui eu fui batizado com o Espírito Santo, o Messias também. Aqui nessa igreja fui consagrado a diácono da igreja, a presbítero da igreja. E essa igreja eu tenho uma recordação muito grande porque me lembra a minha carreira no Evangelho. Se fosse hoje a gente nem venderia. A gente vendeu a congregação porque a condição sempre era difícil. É vendendo uma coisa para comprar outra. Mas a história ela tem que ser preservada e a gente sente saudade. Então nós estamos registrando esse documentário e mostrando que aqui a igreja permaneceu por décadas. Até 1986 a igreja permaneceu neste lugar, mesmo uma igreja pequena, humilde, pobre economicamente falando, mas Deus operava maravilha neste lugar. E essas irmãs, elas eram mesmo sem igual. Eu digo como os rabinos judeus, eles dizem que na época de Moisés, a congregação de Israel tinha um alto padrão de santidade. E eu digo mesmo, essa igreja aqui, ela tinha um alto padrão de santidade, pela humildade, pela dedicação e pela fidelidade dos crentes. E gostaria de primeiro começar aqui com o irmão Fidelis, que aceitou a Jesus quando a congregação estava aqui. E hoje ele é um diácono da igreja, já está um ancião de idade, mas está firme com Jesus. E aí, Fidelis, o que é que o senhor acha dessa coisa? Eu acho que é a melhor coisa que eu achei em minha vida. Foi aceitar Jesus naquela época, porque continuo fazendo a obra de Cristo aqui na terra. E quanto mais dia passa, mais eu me sinto bem, entendeu? Eu me sinto com aquele amor dado por Deus sobre os irmãos, a igreja e as enfermidades que sempre me acusam e tal, mas eu tenho um plano, eu tenho um pedido com o meu Senhor naquela época, que eu tinha 6 anos, eu pedi a Ele uma grande coisa: Jesus, não me dê doença para que o médico corte meu corpo. Se houver alguma enfermidade para acusar a minha vida, o Senhor mesmo cura. E não teve outra. É isto que eu vivo aqui na face da terra até hoje, e eu não quero largar meu Jesus por nada em minha vida. E enquanto eu puder pregar a palavra de Deus para a humanidade, a minha vida é essa aqui na terra. E por isso agradeço a Deus os anos, os tempos que eu tenho passado aqui junto com os irmãos, porque a saída daqui para lá, não sei, só Deus sabe. Mas eu estou por aqui até o dia que Deus queira. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque minha família é muito também, muito humilde, mas todos servem ao meu Senhor. É a minha maior alegria aqui na face da terra. Por isso agradeço a meu Deus. Amém. Também a irmã Benedita, a esposa do irmão Leôncio, ela aceitou a Jesus aqui quando a congregação era aqui. E aí, irmã Benedita, e hoje participando desse documentário, depois de tantos anos servindo a Deus, como é que a senhora se sente? Alegre, feliz por ter encontrado com o meu Salvador. Eu não era digna, mas Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por todos. Hoje eu me sinto alegre, não estou mais aqui, mas participo da mesma igreja, com o mesmo objetivo. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Aqui eu me senti alegre. Eu tenho uma filha, ela ainda era criança, eu botava ela na porta para olhar aqui para a igreja, quando abria, porque das cortinas, que ficava balançando aquelas cortinas, e eu me sentia muito alegre por aquela oportunidade de me aceder mais para vir para a casa do Senhor. Por isso eu me sinto alegre. Hoje o meu esposo, pela graça de Deus, também é crente. A minha mãe foi
crente também, faleceu no Evangelho, ela era zeladora da igreja. Os meus filhos hoje são crentes, uns estão um pouco afastados, mas eu creio que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Eu agradeço a oportunidade, com muito prazer. Essa aqui é a irmã Benedita, Helena e Benedita, poderia ter sido gêmea pela... Ela é gêmea. Mas não com a senhora, né? Da união que tem. Mas agora é irmã duas vezes, né? De mãe e também em Cristo. E a senhora diz o que de tudo isso, irmã Helena? Eu fico feliz, para mim é uma honra, um prazer. Quando o primeiro casamento que houve aqui, eu era criança, ainda não era cristã, mas tive o privilégio de entrar nessa igreja no casamento do irmão Raimundo. Sentei nos bancos com uma grande convidada, me senti honrada, ainda fui para a casa do noivo, sem ser convidada, participei de tudo. E hoje, para a glória de Deus, eu encontrei o meu Senhor, meu Salvador, e sinto uma felicidade grande de fazer parte desta linda família de Cristo. E eu agradeço, assim, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Neste lugar aqui, os crentes eram muito humildes. Para você ter uma ideia, ninguém tinha um carro. O único que tinha uma bicicleta era eu, e Messias era garoto. Me abusava demais para montar nessa bicicleta, né? E quem pode bem falar da grandeza e do poder de Deus derramado na vida dos crentes, aqui é a irmã Teresa, que ela era uma das dirigentes. Ela foi minha professora, eu participei do grupo de jovens, era ela que ensinava a juventude. Ainda me lembro dos hinos que ela ensinava. Ela tinha um amor especial pelos jovens da igreja e por isso ela está aí nessa idade, parecendo uma jovem até hoje. E o que é que a senhora diz, irmã Teresa, daquele tempo, quando Deus operou aqui? Eu tenho muita coisa para contar, né? A respeito dessas coisas de Deus, que é muito maravilhoso. O prazer, como eu comecei por lá, que foi aqui que eu entrei com os bancos de lá daquela congregação, entrei aqui nessa igreja com grande prazer. E, como é que diz, muitas irmãs daqui, as que aceitaram aqui, eu zelava, tomei conta do círculo de oração, zeladora há 10 anos dessa igreja, vinham os irmãos de Cachoeira para aqui, e eu fui zeladora há 10 anos, cozinhava para os que chegavam, e assim meus filhos foram crescendo, trazia meu grupozinho de filho com a lama, que não tinha, a maré dava por aqui tudo, lavava tudo isso aqui a maré. E eu vinha com meu chinelinho na mão, meus filhos com o chinelo na mão, entrávamos aqui, lavava os pés numa cisterna que tem no fundo. Não lembra da cisterna, né? E tudo para a glória do nome do Senhor. E pela misericórdia de Deus, eu trabalhava com alegria, com prazer, fazia evangelização, fazia visita. E assim Deus continuou me dando os frutos, que foi o meu filho, que não era nascido ainda aqui quando eu comecei a trabalhar aqui. E para a glória do nome de Jesus, eu tenho prazer, nessa semana estar falando no ciclo de oração da comissão, que meu prazer que eu tive, que eu derramei sangue nesta igreja. O Paulo, meu sangue, meu sangue eu derramei, se lembra de Paulo? De Paulo que perturbava a igreja, um dia o irmão Lema levantou, a irmã Teresa faça uma oração, nós lemos o Salmo 91, ele se dobrou e não deu mais uma palavra. E este Paulo um dia... O irmão dele chamava José, usado pelo inimigo, me deu uma dentada nas costas, eu tenho uma marca até hoje, derramei sangue. A irmã Cezernanda queria passar remédio, eu não deixei porque eu não senti dor nenhuma. Naquele dia eu estava no espírito, e é muito bom o crente viver no espírito, porque ele não ofere, ele não ofende, ele não maltrata, e que depois que ele me ofendeu, ele saiu porta fora e nunca mais pisou dentro dessa igreja. E nessa igreja continuou, depois foi chegando os servos de Deus esse daí, meus filhos foram crescendo, foi chegando o nosso irmão Arthur, foi chegando o nosso irmão Jarenaldo, e assim sucessivamente. Eu era dirigente, levava o relatório dos cultos de membro para a igreja de Cachoeira. Abrimos um trabalho ali, muito grande ali, em Coqueiros, que não tinha, nós íamos a pé para ali trabalhar, eu ia com alegria, subia aquele cruzeiro ali 3 vezes na semana, que eu era presidente tomava conta do culto de visita, e nós ia dar culto lá em cima naquele cruzeiro, e eu tinha prazer nisso tudo, e até hoje tenho prazer.
Infelizmente a velhice tem me tomado um pouco, né? Agora já vou completar 68 anos, pela misericórdia de Deus, mas eu ainda tenho o prazer de fazer a obra de Deus. E aqui, Deus abençoe que foi chegando irmãos, e hoje nós temos muitos obreiros do Senhor para fazer a obra de Deus. A irmã Zenilva disse que quer falar alguma coisa. Porque também faço parte dessa história, pelo menos quando eu vim aqui há quase 28 anos, que eu congreguei com os irmãos, eu me lembro, a Jane era criança, eu fui professora da escola dominical dos filhos de irmão Fidel e todos, fui professora dos filhos de Rastelli, de Isa, de Nanai, Cessé, Néia, essas meninas, era tudo criancinha. E eu aqui como professora da escola dominical deles, acompanhei a história. Fizemos peça de Natal aqui nessa igreja por 2 vezes, participamos, fazemos os festejos do Natal. Me lembro quando a irmã Bendita também aceitou Jesus como Salvador aqui nessa igreja. Me lembro que ela teve um milagre também na vida dela, que ela fumava muito, mas ela fumou até o dia, quase o dia que se batizou, quando ela disse que no dia que ela se batizou, Jesus libertou ela do cigarro. Mas ela vinha para a igreja, falava com o Romário, não pode vir, irmã Bendita, Jesus vai lhe libertar, pode vir, não se incomode não, Jesus. Mas no dia que ela se batizou, Jesus libertou completamente. Então essas histórias a gente faz parte, né? E daí em diante, quando eu comecei a fazer parte desta igreja, estou aqui até hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Pois é, então nessa igreja aqui, tantas as recordações, e como eu não tinha condição nenhuma financeira, a igreja me abrigou. Eu trabalhava numa farmácia alugada, a farmácia nem documento em Maíra, não tinha. Era uma barraca de medicamento. E não tinha condição de ir para pensão, nem para hotel, nem alugar uma casa. E a igreja é essa grande mãe, né, que acolhe os seus filhos. E a igreja, eu falei com os dirigentes da época, e aí a igreja me permitiu vir dormir aqui. Eu juntava 2 bancos e dormia. Uma coisa me marcou, irmã Tereza, que no dia que eu cheguei, o presbítero Ataíde estava se despedindo da igreja, né? Se despedindo da igreja. Então é a providência divina, né? Um estava saindo, o outro estava chegando, e a obra de Deus, ela nunca vai ser, não para, né, irmã Elina? Não para, porque Deus é o provedor da sua obra. Então, tantas maravilhas, tantas bênçãos, presença de Deus aqui, culto aqui até depois das 10 horas, e o Espírito Santo agindo de uma maneira gloriosa, né? Era o verdadeiro movimento pentecostal. Isso. E a gente fazíamos sempre as peças ao Natal, mas era pequena. E o Senhor juntaram o dinheiro, Maria Mercedes, o Messias, o Arthur. Lembra que o Manassés juntaram o dinheiro que era para comprar garais, que era para emendar, para aumentar a igreja. Mas Deus tem os seus planos, não era para continuar aqui. Então Deus abriu as portas para esse servo de Deus. Ele prometeu a Deus. Ele botou uma farmacinha pequena e disse assim, se Deus, esse tanto de remédio que está aqui, se dentro desse prazo tu me der vitória para eu vender esse remédio, eu vou comprar aquele sobrado velho ali no porto, que quando saiu daqui que foi para lá. Então, Deus não deixou comprarmos aqui, o dinheiro desapareceu, né? E Deus honrou a palavra do presbítero do Senhor, e ele comprou, vendeu o remédio, o estoque do remédio, comprou o sobrado velho para construirmos aquela igreja, e ainda sobrou dinheiro, ainda sobrou remédio. Amém. Para a glória de Jesus. Está aí a história desse homem de Deus que a gente chegou para aqui. Da irmã Tereza, nas lembranças das grandes maravilhas que Deus operou na nossa vida. Mas hoje a igreja está espalhada, era só uma igreja de pescador, de pessoas tão necessitadas, que às vezes dependia da bondade das pessoas, mas teve fé, acreditou na promessa. Aqui nesse lugar, quando eu cheguei, os irmãos disseram, Deus, ele falou que tem uma grande obra nesta cidade. Eu acreditei e eu agradeço a Deus por fazer parte desse projeto divino para essa grande obra que Deus prometeu através da profecia. A Assembleia de Deus ficou aqui até setembro de 1986 nesta localidade. E aqui orando, Deus abriu as portas, e daqui
que era uma periferia da cidade, não era nada calçado, aqui era mesmo, o município ainda não tinha atingido um grau de desenvolvimento que tem hoje, era ruas de chão e era uma periferia, ainda era projeto de expansão da cidade, o colégio polivalente foi construído fora justamente para puxar a cidade. Então a Deus abençoou, a igreja confiou nele e a gente sai daqui para uma praça secundária, né? Uma praça que já era chamada praça principal. A gente sai daqui do Porto Pequeno em 1986, em setembro de 1986, para um grande templo que Deus nos deu no Porto Grande, e é para lá que nós estamos nos dirigindo neste momento. Bem, em setembro de 1986, nós saímos ali do Porto Pequeno e viemos para aqui. Essa localidade era uma ruína, um prédio velho em ruína, e eu sonhei por 2 vezes que eu tinha comprado esse prédio. Mas nesse prédio eu via a farmácia e eu ficava preocupado, eu dizia assim, poxa, sair do centro comercial para vir para cá é sinal que minha farmácia não vai prosperar. Mas eu não entendi o sonho. E um dia eu ia para a igreja lá no Porto e passei aqui, tinha uma placa de venda, vende-se esse prédio. E aí eu e a minha esposa Zenilva, ela estava grávida do nosso, do segundo filho, e o menino, o Levi, a gente levava nas mãos. Aí eu parei, vi a placa e disse, olha, sonhei 2 vezes comprando esse prédio e agora esse prédio está à venda. Se Deus abençoar e o dono me vender por 10 milhões, que na época era cruzeiro, esse prédio, para pagar de 4 vezes, eu vou comprar e fazer uma igreja, porque ele parece uma igreja. Aí eu segui com ela para a escola, participando da escola dominical. Quando terminou a escola, eu cheguei e pedi oração às irmãs e disse assim, irmãs, eu estou com um propósito no coração. Vocês têm uma casa ali que está à venda, um prédio velho, e vocês orem que eu vou ligar para o proprietário, e se ele vender por 10 milhões, eu vou comprar esse prédio para a gente construir o nosso templo, a nossa igreja. E tinha a irmã Beatriz, que gostava de mim, e disse, meu filho, para que a igreja quer mais casa? Você que precisa de uma casa, que sua farmácia é de aluguel e você mora de aluguel, para amparar sua família. A igreja já tem a casa dela. Eu disse, não, irmã, mas eu fiz um propósito com Deus que se Ele me abençoasse, eu faria o que pudesse pela obra, e Deus tem me abençoado, e se der certo, eu vou comprar aquele prédio apenas com os medicamentos Anadol Gotas e Magnopirol Gotas. E eu disse, eu quero só que vocês orem. Aí elas, como era uma igreja de oração, como eu disse lá, tinha um alto padrão de santidade e fé, aí as irmãs oraram, eu vim para casa, almocei e liguei para o proprietário. O prédio era de Val, de Davi, irmão de França, e eu perguntei a ele se venderia, e ele disse assim que venderia. Aí eu marquei 2 horas, me encontrei com ele, perguntei quanto é o prédio, ele disse 12 milhões. Eu disse, ó, não vou conversar muito com você não, lhe dou 10 milhões e lhe pago de 4 vezes. Ele disse, eu vendo sem o quintal. Aí eu fechei negócio. Antes de lá no fundo foi o encontro, quando eu ia chegando aqui eu tive um pensamento. Eu preciso de tudo e eu não vou querer o terreno faltando um pedaço. Voltei, ele disse, não, para o que eu quero é tudo. Aí ele disse, tudo é 12 milhões. Aí eu disse, então tá fechado. Naquele tempo a inflação devorava tudo. E vender uma propriedade para 4 vezes era perda de dinheiro na certa. Ele se arrependeu, na segunda-feira a gente fez o documento, ele se arrependeu e ele quis desmanchar o negócio, mas o irmão dele disse, mas é a primeira vez que faz negócio com o rapaz? Como é que vai fazer isso? Aguarde que ele não vai ter condição de pagar. Quando o primeiro cheque não tiver dinheiro, você desmancha o negócio. Mas no primeiro cheque, primeiro mês, o dinheiro estava lá e ele já ficou preocupado. Aí o irmão disse, espere o segundo. No segundo o dinheiro estava lá, no terceiro também, no quarto, no último pagamento ele recebeu e disse assim, olha, irmão, parabéns, eu gostei de fazer negócio com você. Você é homem direito. Eu me arrependi, mas meu irmão me fez cair nessa cilada, mas parabéns por isso. Então essa é a história da aquisição desse terreno. E a Beatriz, a irmã Beatriz, que disse que não ia ajudar, porque ela era contrária, ela foi a primeira pessoa a pagar
a escrituração do terreno, né? Ela mesmo deu de oferta. Então, para você ver como Deus opera, como Deus age. E aqui começamos a construção desse templo. As irmãs e os irmãos passaram dificuldade, deixaram de suprir suas necessidades para contribuir. E trabalhamos com tanta fé, um desejo de vir para um lugar melhor, próximo da praça, de modo que foi uma bênção, um sucesso. Aqui, quando não tinha mais recurso, já tinha até vergonha de pedir ajuda dos irmãos. Um dia eu disse, olha, precisa fazer o muro e não tem dinheiro para comprar uma caçamba de pedra. Veja no quintal de vocês se vocês têm pedra e amanhã traga em carro de mão. E via quem crente trazia pedra na cabeça, no carro de mão, e a gente construiu. As irmãs, ainda tem irmã Benedita ali, elas vinham ajudar bater, fazer concreto. Foi uma maravilha. E aí nós mudamos para aqui no dia 14 de setembro de 1986 e aqui a igreja ganhou um destaque. Agora ela já era uma igreja vista porque estava em uma praça como essa, né? E aí foi aí agora que a cidade começou a tomar conhecimento que havia uma igreja evangélica implantada definitivamente na nossa cidade. Aqui, depois de algum tempo, a gente separou de Cachoeira. Aqui deixou de ser congregação e passou a ter o status de um campo evangélico. E a partir daqui começa a história da Assembleia de Deus como um campo autônomo onde vem recebendo pastores enviado pela Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Essa introdução é apenas para você ter conhecimento como o trabalho vem percorrendo essas localidades, como os patriarcas, demarcando a cidade até chegar aqui neste lugar, onde aqui Deus realizou grandes obras que certamente não pode ser relatada em um breve documentário. Agora, a partir daqui, irmã Edna, as pessoas iam um conhecimento maior, porque quem tinha conhecimento não queria ser crente não, entendeu? Os crentes dizem assim, crente é analfabeto e pobre. A partir daqui, a igreja passou a ter um status e pessoas, professoras, funcionários, passaram a aceitar Jesus, como Raimunda Mendes, que era professora do Estado, e Enéas, que hoje é professora, como já falei, já preside uma associação de professores. Aqui Enéas encontrou a Jesus e ela aqui pode dizer o que ela sentiu e como ela se sente, sendo uma crente em Jesus Cristo e participando da história da Assembleia de Deus nessa cidade. Bem, quando o irmão Romário começou a relatar, meu coração disparou, porque assim, eu senti o momento que eu cheguei aqui na Assembleia de Deus e que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, né? Como ele mesmo falou, anteriormente, servia pessoas mais simples, sem um grau de instrução, mas eu entendo que a maior inteligência do homem é ele reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Porque mesmo eu sendo professora e vindo para aqui aceitando a Jesus, tinha momentos que eu ia ler a Bíblia e eu não compreendia o que estava escrito na Bíblia. Então eu entendo que o Senhor ele dá sabedoria àqueles que são analfabetos, dá sabedoria aos pescadores e que ele ama a todos sem condição de seu status social. E aqui começou a minha história, em 96, 10 anos após a Assembleia de Deus estar aqui neste lugar, foi que eu me encontrei aqui, que eu aceitei a Jesus, e permaneço na fé pela misericórdia de Deus. E sei que é muito, muito importante não só professores, advogados, várias outras profissões, mas o importante mesmo é o ser humano se dar conta que a inteligência não é você alisar um banco da ciência, não é você ter uma profissão, e sim você ter a inteligência para reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus você não pode nada. Então assim, eu me sinto feliz não por ser uma professora e estar aqui, mas eu me sinto feliz porque o Senhor ele me alcançou, aqui neste lugar, e foi muito bom. Porque naquele tempo era muito difícil servir ao Senhor. E eu já peguei um tempo melhor, um tempo que a gente serve a Deus
sem restrições, sem ninguém querendo apedrejar nós, né? Mas a irmã Teresa, como falou lá na Enseada, ali foi derramado sangue, como também no Porto, né? E é muito importante a história da nossa igreja aqui neste lugar, né? Porque a gente vê que quando começou não foi fácil, mas o Senhor ele foi abençoando todos os seus servos, e aqui nós estamos, né? Eu já trago a minha geração, os meus filhos frequentando a casa de Deus, e eu me sinto bastante alegre de estar participando deste documentário, que vai ser uma coisa que vai ser gravada e que outras pessoas vão poder estar vendo, mesmo quando eu já não estiver mais neste mundo. Aqui a igreja chega aqui na condição de congregação, porque ela era subordinada à Cachoeira. Cachoeira, que é pioneira, uma das cidades pioneiras do Evangelho na Bahia, ela era a responsável pelo trabalho aqui. E lá em Cachoeira, os pastores que vinham para Cachoeira, eles tinham a responsabilidade na obra. Foram vários pastores, em destaque a gente tem o pastor Severino, que foi presidente da convenção, e nesse período que a gente veio para aqui, o pastor era o pastor Everaldino Soares do Rosário, o meu irmão, meu amigo. Ele foi o instrumento de Deus para iniciar a gente, Messias, no ministério, né? Ele trabalhou 10 anos em Cachoeira. Pessoas de mente perturbada, veio para aqui, aceitou a Jesus. Hoje está aí que ninguém nem imagina que aquela pessoa tinha perturbação mental. Pessoas enfermas, Jesus curou tantas enfermidades. Neste local aqui a gente realizou a Conferência Escatológica Internacional com o pastor chileno Dario Salas e os argentinos Alberto Duré e Tito Arqueu, e a cantora Mara Lima vindo direto do Paraná para abrilhantar a festividade, que foi um trabalho que até hoje as pessoas, mesmo que não são crentes, continuam se lembrando desse grande trabalho. 21 anos. Em 1991, então aqui agora a igreja passa a ter o status de um campo e recebe o seu primeiro pastor, que foi o pastor Cornélio Costa da Paixão, que levou aqui aproximadamente 2 anos. Depois o pastor Raul Santos foi o segundo pastor, que ficou aqui 7 anos. Depois do pastor Raul vem o pastor Paulo, que levou 30 dias por problema de acidente na família, com morte. Ele não pôde permanecer. Depois do pastor Paulo veio o pastor Jailton Simões, que ficou 2 anos e pouco, mas foi ser suplente do deputado federal Milton Barbosa, entregou a igreja à convenção, e a convenção mandou para cá o pastor Eduardo, né? Eduardo, que estava em São Roque, que levou aqui também quase 2 anos. Eduardo foi embora, veio João Costa, levou 6 meses, mais ou menos 6 meses, e o pastor Geraldo Tadeu, que agora é o pastor aqui da igreja, que vai completar 9 anos, que estava em Calda do Jorro, né? 2007. A igreja permaneceu aqui de 1991 até 2008, quando nós saímos daqui lá para a praça principal da cidade no mês de fevereiro. Então essa é a história da Assembleia de Deus neste lugar, a história da Assembleia de Deus neste lugar, que teve aí esse tempo aí, né, de quase, vamos dizer assim, de quase 20 anos nesta localidade, pregando o Evangelho. E aqui a Assembleia de Deus, ela se tornou mais atraente para as pessoas que tinham posição social, né? Posição social. Aí a igreja começa a ser aceita pela sociedade de modo geral, e hoje, como disse a nossa irmã Enésia, ela diz que ela vive em um tempo mais fácil, onde ela não sofreu perseguição, mas outros sofreram, para que ela hoje tivesse a paz e o respeito que a igreja goza na sociedade. Bem, estou aqui na residência do presbítero Epifânio, e aqui ao meu lado está a sua filha Nelly. Eles aceitaram a Jesus em 1966 e têm servido a Deus com amor, com dedicação, com fidelidade ao longo desses quase 50 anos, 40 e tantos anos de fé e de esperança em Deus, na sua promessa e na sua palavra. E o pastor aqui, o presbítero Epifânio,
ele faz parte daqueles pioneiros do Evangelho aqui na Vila de Coqueiro. E aqui também está ao nosso lado essa anciã, a irmã Maltide, que a gente chama de Tidinha, e a sua filha Ruth. O esposo dela era Epifânio, e já dorme no Senhor. Armando, já dorme no Senhor. E a esposa do pastor, do presbítero Epifânio, era a irmã Antônia, que também já dorme no Senhor, né? E eles não poderiam a gente fazer esse documentário sem registrar a história desses irmãos, porque eles contribuíram muito para o engrandecimento da obra de Deus nesta terra. Naquele tempo, onde ser crente era mesmo uma missão muito difícil, as pessoas discriminavam, aqueles que eram amigos abandonavam, ninguém queria se aproximar de crente. Era preciso muita coragem, muita fé e muita determinação para dar testemunho de Jesus naquele tempo. E eles estão aqui, enfrentou dificuldade. Eu cheguei aqui há 30 anos atrás, encontrei ainda eles vivendo uma vida muito difícil. Hoje estão desfrutando das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, vivendo, graças a Deus, em casas dignas, bem edificadas. Mas eles sofreram muita luta. Para chegar até lá tem que trabalhar muito. Né? Trabalhou muito, sofreu muito, esperou em Deus e foi fiel a Jesus, não é isso? E eu gostaria de perguntar à senhora, irmã Tide, depois o irmão Epifânio vai fechar esse registro. Mas eu gostaria de perguntar à senhora, como foi naquele tempo ser crente, servir a Deus? A senhora se lembra de alguma coisa? Naquele tempo, a gente morava na roça, a gente se entregou para Jesus, a gente vinha de lá para cá, de domingo, vinha andando, os meninos vinham montados, era assim, mas pela noite. Depois, Jesus abençoou, que a gente nem esperava vir para aqui. Aí você mudou para aqui. Mudou para aqui e está até hoje, pelas graças de Deus. Estamos aqui. O irmão Faninho, ele foi um grande cooperador da obra de Deus, mas ele teve um problema de saúde e a audição dele foi prejudicada. Ele não ouve o que a gente fala, mas esse homem é um homem de Deus, ajudou muito essa igreja. Hoje essa igreja aqui em Coqueiros é uma igreja abençoada, mas sem o trabalho do irmão Epifânio e da família dele, do irmão Armando e da família dele, certamente a história seria diferente, né? Mas são dois pioneiros aqui da igreja que ajudou muito a obra, fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, e a recompensa dele ele vai receber no céu, eles vão receber no céu. Mas aqui na terra, eles já estão recompensados, né? Os filhos abençoados, morando em casa bonita. Como é que diz, né, Nelly? A família prosperando. Isso é sinal que a mão de Deus está protegendo a família toda, e quem serve a Deus é bem-aventurado, né, irmã Edna? E aí, se nós vamos estar encerrando, para nós é um privilégio, e vocês agora não vai morrer mais. Vai ver eternamente. Eternamente, porque vai estar registrada aí no documentário da Assembleia de Deus, que vai estar na internet vai ganhar o mundo, e onde tiver gente vai ver que em Coqueiro tem Nelly, em Coqueiro tem Epifânio, em Coqueiro tem Tide, tem Rita, servindo a Deus com alegria e esperando Jesus vir arrebatar a sua igreja. Amém? Amém. Estamos aqui na casa da nossa irmã Eunice, na Vila de Coqueiros, e para dar continuação ao documentário da história da Assembleia de Deus em Maragogipe. E ela é uma pessoa muito importante para participar desse comentário, porque ela hoje, dia 22 de maio de 2011, quando nós estamos aqui fazendo esse documentário, ela ainda é o testemunho vivo da história da Assembleia de Deus quando começou. Porque o pai dela era crente, e ela desde pequena ela aceitou a Jesus. E eu tenho aqui na minha mão essa fotografia do missionário Aldo Peterson e a sua esposa, e suas duas filhas e o seu filho, que foi um dos missionários originado da Suécia,
que veio pregar a palavra de Deus nesta região. E a irmã Eunice foi uma das pessoas que aceitou a Jesus através da pregação do missionário, foi batizada por ele e hoje está aqui conosco ainda, pela graça de Deus, com uma boa idade, né? Dando testemunho do que Deus fez nesta região, quando a obra começou com tantas dificuldades e Deus deu vitória. E temos aqui o irmão Epifânio, que mora ali na frente. Na época tinha o irmão Armando e a esposa Tidinha, que ainda vive, a esposa do irmão Epifânio, o irmão Epifânio, que é presbítero da igreja, que ainda vive, e esses são remanescentes. E naqueles tempos tão difíceis, onde transporte era escasso, estrada quase não existia, mas o amor daqueles missionários em estar divulgando a palavra de Deus chegou até aqui, e aqui Jesus abençoou, e temos aqui ainda uma semente, né, do Evangelho, que o pastor missionário Aldo Peterson ganhou para Jesus nas suas pregações. Irmã Eunice, o que é que a senhora acha, o que é que a senhora fala para as futuras gerações sobre aquele tempo tão difícil e a maneira como este homem de Deus pregou o Evangelho e a senhora aceitou a Jesus como seu Salvador? É diferente, né? Antigamente, como está vindo hoje, né? Eu acho que a obra de Deus está crescendo no mundo inteiro. Tinha perseguição ao Evangelho naquele tempo? Tinha muita aqui em Coqueiro mesmo, tinha perseguição. Porque meu pai mesmo foi quase morto aqui nesta igreja de Coqueiro. Quase morreu de um rapaz que deu um soco no rosto dele, que ele levou 8 pontos aqui. Ele caiu assim como morto. Por causa que ele não queria, entrou para fazer, não, para sim, bagunçar dentro da igreja. Meu pai reclamou. Meu pai disse, vem cá, se fosse uma casa de candomblé, você faria isto? Aí ele esperou meu pai sair. Quando meu pai foi daquele estado de idade e já estava fraco das pernas, aí quando ele deu um murro por detrás dele assim, ele caiu. Eu me lembro mais dessas coisas. E aí, assim. E as autoridades deu queixa desse moço? Não, mas ele pagou, né? Nesse tempo era Plínio Guedes, o prefeito Plínio Guedes. Sempre, mas era a favor dele lá, do tal que deu coisa, que de meu pai. Mas ele se recuperou e saiu e fez uns folhetos, mandou, né? Fazer, oprimir, né? Não sei, os folhetos e saiu mandando espalhando na igreja, nas igrejas. Sim. E a senhora hoje com mais de 60 anos de crente? Tem. Mais de 60 anos de crente, né? Tem. E hoje está feliz com Jesus? Estou feliz com Jesus, graças a Deus. Continua dizendo que foi... Eu posso dizer que posso morar assim numa palhoça, com Jesus, que agora se eu não tivesse Jesus, podia morar numa casa bonita, num palácio. Eu digo mesmo, quem tem Jesus tem tudo, né? É verdade. Eu podia morar assim, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu sou rica porque eu tenho Jesus Cristo comigo, né? Do coração. Aqui temos a primeira geração de crente, e aqui a gente tem a última geração, que é Vássia, ela é minha filha. Sim. E tendo a felicidade de ver um trabalho que a Assembleia de Deus está fazendo, de registrar para a próxima geração como o Evangelho entrou na cidade. E você, Varte, que é minha filha, o que é que você, ouvindo isso, o que é que você diz? Você que nasceu no Evangelho e hoje, graças a Deus, é uma crente, e vendo o testemunho dessa irmã, com quase 70 anos de crente, que aceitou a Jesus num tempo tão difícil, e participando disso hoje, o que é que você sente? Eu fico muito emocionada em estar participando desse documentário, de ver a história da igreja na qual eu cresci, eu nasci, eu cresci, eu tive os meus costumes baseado nesta igreja. Eu fico muito feliz, fico emocionada, vendo todos os testemunhos, vendo qual foi a luta dos meus irmãos.
Eu lembro que na época de criança, quando eu era criança aqui em Maragogipe, eu sofria perseguição por ser evangélica. E veja que é há poucos anos atrás, menos de 15 anos atrás. Então eu fico a imaginar como era a luta desses irmãos naquela época, quanto eles sofriam para poder pregar a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com uma igreja na praça principal de Maragogipe e a gente contempla que Deus sempre esteve conosco, que tudo aquilo que as pessoas antigamente falavam, que tudo que a gente pregava eram besteiras, se confirma que a igreja cresceu, o povo de Deus cresceu e está aí espalhado não só aqui em Maragogipe, mas no mundo. E as pessoas, e até as pessoas da mais alta nível social, hoje são evangélicos. Então eu louvo a Deus por nascer no Evangelho, por ter sido criada, por participar de cada passo. Eu já conheci um pouco da história, mas agora eu conheço muito mais e agora eu sei muito mais, tenho muito mais para falar, não só para essa geração, mas para a minha geração, quando eu tiver meus filhos, eu poder testemunhar tudo isso que aconteceu, tudo isso que os meus antepassados, meus irmãos passaram. E isso é motivo de muita honra. E toda a glória seja dada a Deus por este momento e por tudo que vivemos, tudo que vamos viver. Amém. Também está aqui conosco, nos acompanhando desde o início desse documentário, a irmã Zélia, ela que também é membro do Círculo de Oração, onde a irmã Edna é a presidente, e ela aceitou a Jesus no meu tempo, quando eu era o dirigente da igreja. Ela passava por muitas dificuldades, problemas de saúde, mas Jesus operou na vida dela e ela hoje é uma das cooperadoras, evangelizadoras, que testemunha sobre a grandeza de Deus e acompanhou desde a manhã até agora esse trabalho. E o que é que a irmã sentiu de tudo que ouviu nesse dia, irmã Zélia? É que é motivo de alegria eu estar aqui junto com os irmãos, para acompanhando, né, a história da Assembleia de Deus. Eu há 28 anos de crente que eu sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus, eu aceitei em Salvador. Mas um certo dia, quando eu estava lá, aí o pastor de lá disse, falou, Deus usou ele falar para mim, o seu lugar não é aqui, seu lugar é onde a senhora aceitou a Jesus. E aí até a data de hoje eu permaneço na Assembleia de Deus com muita honra, com muita alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor também. Quando eu vim aqui para Maragogipe, o irmão estava terminando a igreja aqui também, onde hoje é a cidadania de Maragogipe. Eu ainda me lembro que eu ainda ajudei a carregar até balde de brita para levar para fazer a galeria, né? Louvado seja o nome do Senhor, então isso é motivo de alegria, né? Eu apanhei muito, sofri muito pelo amor desse evangelho, eu fui espredejado, eu apanhei de facão, apanhei de corda de animal, eu fui para casa do Candomblé, de Edim, me ofereceram, ia me pelar de cansanção, mas o Senhor não deixou, né? Não deixou isso acontecer, mas tudo sofrendo pelo amor de Jesus. Então assim, eu estou aqui agradecendo e falando também sobre a Assembleia de Deus, né? Também andei muito com os irmãos, com o irmão Romário, com as pioneiras do Senhor, né? Pela a cidade de Maragogipe toda, evangelizando, entregando folheto, né? Chuva, chovia, sol quente, mas nós estávamos ali naquele ato, né? Fazendo a obra do Senhor. A irmã, ela viveu um privilégio, na verdade, né? De uma pessoa estrangeira ter pregado para ela e ter participado dessa construção aqui em Maragogipe no início de tudo, né? Porque nós já somos intermediários, né? Mas ela teve a primícia do Evangelho aqui neste lugar. Então, irmã, foi um privilégio muito grande pela parte do Senhor de ter escolhido a senhora, né? Para fazer parte dessa história, dos primeiros momentos da Assembleia de Deus aqui neste lugar. E assim, a irmã está de parabéns por ter caminhado nessa fé, por ter permanecido e por hoje estar aqui nos dando, né? A gente que é mais novo na fé, esse privilégio de estar conhecendo essa história através da senhora. A senhora está aqui entre o seu obreiro e a sua obreira. É um privilégio muito grande para a glória de Deus, né, irmã Edna? E a senhora agora, viu? A senhora nunca mais vai morrer. É verdade. A senhora agora se eternizou aí. Se eternizou agora, porque essa história vai para o mundo inteiro. Ó. Ele veio da Suécia,
falar do Evangelho para a senhora. Agora a senhora vai para a Suécia verdade, dizer que foi Aldo Peterson que ganhou a senhora para Jesus. Eu gostaria que a senhora dissesse assim: eu sou uma crente que aceitei a Jesus pela pregação do missionário, o pastor Aldo Peterson, vindo da Suécia. Para mim, é muita alegria, é gozo, é salvação de Deus. Amém. Nesta oportunidade, queremos dar continuidade ao trabalho que começamos pela manhã, percorrendo os lugares por onde a Assembleia de Deus peregrinou neste município, nesta cidade de Maragogipe. Encerramos o depoimento ali onde congregávamos, na Rua General Pedra, e agora à noite nós vamos estar falando como o trabalho chegou a este lugar. Não imaginávamos que Deus ainda tinha um plano sobre a questão de localidade para o templo. E um determinado dia passava com a irmã Edna nesta praça e tinha a placa neste imóvel. E eu disse a ela que se Deus me permitisse alcançar um projeto, eu iria comprar essa propriedade e trazer a igreja para a praça principal. E ela, uma mulher de Deus, de fé, ela disse assim: irmão, se você pensou desse jeito, não precisa você alcançar este objetivo para conquistar esse espaço. Deus vai fazer com que tudo dê certo. Naquela era uma profecia, eu não imaginava que era propósito de Deus. É que a Bíblia diz que Deus usa a gente para falar a sua palavra, sem que a gente às vezes saiba. Do mesmo jeito que usou Caifás naquele ano, quando estava ali Jesus pregando em Israel, e ele disse: é necessário que morra um homem para que não pereça toda a nação. E alguns dias se passaram e eu recebi um telefonema dos médicos que eram donos dessa clínica, aqui era uma clínica, e do laboratório, me oferecendo para comprar. Não possuía naquele momento recurso, não tínhamos dinheiro, e eu disse a ele que eu não tinha condição de comprar, mas ele insistiu tanto. Aí me veio um pensamento, eu disse assim: bem, eu posso fazer com você negócio em uma pequena fazenda que tem, e sem cabeça de gado. E naquele momento ele queria mesmo desfazer do imóvel, e nós realizamos o trabalho. Chamei alguns irmãos para que viesse aqui, participei ao pastor Geraldo, e naquele momento ele veio aqui, alguns irmãos, mas o templo lá era tão bem edificado que os irmãos já estavam conformados. Num primeiro momento, alguns se entusiasmaram com a ideia e outros não se mostraram interessados. E por causa disso, eu acabei também me desestimulando. Naquela época o governador estava para visitar a cidade e na administração pública não tinha nada a apresentar. Então o prefeito chegou para mim e disse: olha, você não aluga ali para a gente transferir o centro de saúde? E eu, como que sempre cooperar, disse que sim. Mas os equipamentos estavam aqui, da clínica que o médico iria levar, e acabamos comprando por R$12.000. Depois, quando estava certo para o templo vir, para o centro vir para o local, não deu certo, e aquele dinheiro, aqueles 12.000, o pastor é testemunho, irmão Messias, eu acabei levando um grande prejuízo por causa disso, e eu vim entender naquele momento que era porque Deus queria trazer o trabalho para aqui, e eu havia negligenciado. E novamente levamos o projeto para a igreja para transferir o templo lá da Praça do Porto, a Rua General Pedra, aqui para o centro da cidade. E dessa vez os irmãos se animaram, se entusiasmaram e começamos o plano para trazer o templo para esta localidade. Foi uma época de desafio, e aí os crentes começaram a se interessar e traçamos os planos para transformar esta clínica
interiormente para ficar parecido com o templo. E começou as transformações. Levei a proposta aos irmãos: já que vamos estar na praça principal, temos que ter uma bancada digna. Fizemos uma campanha e os irmãos assumiram, cada um, pegar carnês de valores variados, para 10 prestações, que eram o valor da bancada e dos utensílios, do púlpito, que era R$30.000. E certo é que a fé dos irmãos novamente triunfou. Compramos esse banco na Bom Pastor, preparamos tudo e nós, em fevereiro do ano de 2008, transferimos o templo da Assembleia de Deus para a Praça Conselheiro Antônio Rebouça, e eu penso que não há mais lugar tão nobre em Maragogipe para Deus trazer a sua igreja. Acredito que o melhor lugar agora para Deus levar a sua igreja é só o céu. Glória a Deus, porque não tem mais lugar na cidade melhor e mais nobre do que este lugar. Isso foi para se confirmar uma promessa antiga da parte de Deus, que disse que faria uma grande obra nesta terra. E conosco estão aqui, neste banco aqui ao lado, os irmãos que são remanescentes da congregação lá do Porto Pequeno. Está aqui o Messias, que já falamos que nasceu no Evangelho, a irmã Tereza Costa, que vem lá da segunda geração de pioneiros, o irmão Fidel e a sua esposa, Léo Benice e a sua mãe, irmã Benedita, e aqui a nossa irmã Rosilene, representando sua avó Maria José e os seus parentes que congregam nesta igreja ainda, e a Anaílza, né, que é a neta da irmã Maria Gomes, que foi uma das pioneiras desse trabalho. E também Valdice, que é a minha irmã, esposa de Messias. Deus tem abençoado de maneira gloriosa o seu trabalho. Chegamos aqui, em nome de Jesus, triunfante, para continuar triunfando. Gostaria de convidar aqui a nossa irmã Iracema, né? O que a senhora sente hoje, vendo a obra de Deus estabelecida nessa praça? Eu sinto muita alegria, irmão, sinto felicidade, porque o Senhor é Deus, grandes coisas Ele tem feito na minha família, tem feito nessa igreja, e muito mais Ele vai fazer. E eu creio que com a bênção de Deus nós será vitoriosa. Amém. A senhora acreditava que um dia estaria aqui nessa praça, servindo a Deus em um lugar como este? Eu creio, porque para Deus tudo é possível. É verdade. Tudo é possível. Glória a Deus. E eu gostaria de saber o que é que você sente hoje, estando congregando na Assembleia de Deus aqui neste lugar. Eu me sinto emocionada, me sinto feliz, né? Porque a palavra de Deus é fiel e Deus tem feito muita maravilha na minha vida. E eu estou muito feliz por estar aqui também. Amém. E a igreja chegar a este lugar, o que é que você acha disso? Eu acho uma bênção, um privilégio, que nós vemos a promessa de Deus, né, se cumprindo. O nosso Deus é fiel e cumpre o que diz. Amém. Deus abençoe. Você acreditava que um dia a Assembleia de Deus chegasse a essa praça? Acreditava, porque como as pessoas já falaram, que Deus é fiel. Ele fez a promessa que teria grandes coisas a fazer com o povo de Maragogipe. E Deus está mostrando ao mundo quem é o povo de Maragogipe, quem são os evangélicos de Maragogipe. É grandioso. Pois é, e como é que você se sente congregar e servir a Deus na Assembleia de Deus? Me sinto muito bem, muito alegre, graças a Deus que Deus tem nos abençoado para que nós possamos estar sempre no caminho dele. Gilene, o que é que você acha de toda essa bênção que Deus tem feito pelo seu povo na Assembleia de Deus? Eu acredito que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu agradeço a Deus por estar até hoje na casa dele, entendeu? E acredito que muitos ele ainda vai fazer pela minha família, porque tem muitos que se desviaram e eu espero que ainda volte para o Senhor. E aí, Valdice, o que é que você acha do que Deus fez pela Assembleia de Deus? Eu acho que uma obra gigantesca que Deus fez pela Assembleia de Deus aqui nesta cidade, para o engrandecimento do seu nome. Porque Ele usou em profecia
uma irmã que já dorme no Senhor, dizendo que iria fazer uma grande obra nessa cidade, e nós temos visto a palavra de Deus se cumprir, pois a palavra de Deus nos diz que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Irmão Lima, e o que é que o senhor acha hoje da Assembleia de Deus aqui neste lugar, do que Deus fez e está fazendo nesta terra? A Assembleia de Deus foi importante, muito importante na minha vida e na vida da minha família, né? E lá no Porto Grande, nós entramos ali no ano de 97, em maio de 97 eu entrei ali, depois minha esposa, em outubro de 97 me batizei, e graças a Deus, né, de existir, né, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Maragogipe, pois foi toda vez que eu passava ali no Porto, pelo lado ali onde era o antigo prédio da Rafinê, aí eu tinha aquele desejo de dizer para Emília, um dia eu ainda vou ser crente desta igreja. E graças a Deus o Senhor me fortaleceu, eu estou aqui firme na presença de Deus, né? E hoje aqui na praça, glorificando o nome do Senhor na Assembleia de Deus. É a igreja que eu aprendi a amar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? E gosto muito da Assembleia de Deus, né? Que é a igreja que ensina a palavra de Deus e tem doutrina, né? E aqui tem uma coisa interessante aqui, que quem está acima de tudo aqui é Jesus. Glória a Deus. Amém. Messias, você que nasceu crente, já nasceu crente, teve esse privilégio e vem seguindo a Deus desde que Deus te trouxe para este mundo. Agora é um presbítero na igreja, desempenhando funções importantes ao longo da sua vida e sabe todas as dificuldades que esta igreja passou. E hoje, a Assembleia de Deus aqui na Praça Conselheiro Antônio Rebouças, na praça principal de Maragogipe, como é que o irmão se sente hoje? Irmãos, não há como não se emocionar ao falar da história da Assembleia de Deus em Maragogipe. Não tem como. Lembro-me que quando criança congregava ali no Porto, como já foi falado, que congregava lá, alguns irmãos estão aqui, pode observar que a Assembleia de Deus em Maragogipe é uma verdadeira sementeira, onde tem germinado e dado fruto para todo o estado, ou quem sabe para todo o Brasil. A história da Assembleia de Deus é uma história de sucesso, é uma história de grandes lutas, mas também, deixa eu dizer uma coisa para você, uma história de grandes vitórias. Quem teve a oportunidade de conhecer a Assembleia de Deus há 30 anos atrás, sabe por que irmão Romário está comentando esse assunto hoje? De forma nenhuma, não diria que a Assembleia de Deus seria isso que você está vendo aqui hoje. Lembro-me que eu era um garoto ainda, jovem casado, eu trabalhava na sua farmácia, quando um senhor de uma outra seita me perguntou no dia de domingo, para onde vai? Isso nós congregávamos lá no Porto, próximo à casa do irmão Leôncio. Aí eu dizia para ele, estou indo agora para a casa de Deus. Ele riu de uma maneira sarcástica e disse assim, onde já se viu Deus morar numa periferia? Observem a forma como as pessoas olhavam os cristãos da Assembleia de Deus. E quem vê hoje percebe que Deus é fiel. Quando ele usou vários profetas que adentrou aquele humilde templo, como já dizia Jacó, terrível este lugar, mas Deus estava ali, ele não sabia. Hoje, quando se fala de crente da Assembleia de Deus, na verdade tem que se tirar o chapéu. Isso não é honra para a gente, o irmão Lima falou, o maior aqui é Jesus, mas irmão, Jesus é quem faz isso. Então a nossa igreja hoje, queira quer não, faz parte da história desta cidade. Se Jesus não voltar, isso vai estar documentado. A Assembleia de Deus em Maragogipe hoje é uma grande história. Deus abençoe a todos. Como é que o senhor se sente hoje, sendo um pastor, cooperador, como pastor geral do seu pai, da Assembleia de Deus de Maragogipe? Eu sinto grande alegria em estar aqui nessa igreja e ver como Deus trabalha de maneira extraordinária. Cheguei aqui nessa cidade com minha esposa e meus 3 filhos, meu mais velho Lucas, o David que está tocando ali, é levita, e o Silas, que é o caçula.
no ano de 2004, no mês de setembro, viemos impulsionados pelo chamado do Espírito Santo de Deus. Deixamos tudo na nossa cidade, nosso emprego, nossa casa, na cidade de Rafael Jambeiro, e viemos ouvir, ao mando do Espírito Santo, a chamada do Evangelho, e estamos aqui. Como o pastor Romário disse, Deus tem trabalhado poderosamente na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Temos alcançado muitas bênçãos e vejo a obra de Deus crescer e testifico, porque certa vez, dirigindo um trabalho ali na congregação de Salaminas, que é do outro lado do braço de rio, de mar dessa cidade, estava orando, me preparando para levar à igreja ali a palavra, e Deus disse assim: olha o mar. E Deus me deu uma visão, e nessa visão eu vi a base do trono de Deus, só o corpo de Deus, da altura do peito para baixo, e eu vi o peito de Deus cingido com um cinto de ouro e uma veste branca, as suas mãos, e a sua veste era talar grande, imensa. E Deus me disse assim: veja o que eu faço agora nessa terra. E Deus pegou o seu manto e lançou sobre toda esta terra. E eu vi ao longe, muito ao longe, sobre os mares de Maragogipe, sobre a terra de Maragogipe. E Deus disse assim para mim: meu filho, a partir de hoje eu tomo esta terra para a glória do meu nome. Porque Deus me disse, porque muitos dizem que esta terra tem dificuldades, tem situações difíceis, mas eu quero te dizer, meu filho, que eu estou trabalhando nesta terra. E disse assim: tem muita gente neste lugar, vou salvar, libertar, e tenho grandes obras a realizar na minha igreja neste lugar. E eu olhei também a congregação de Salamina, e Deus me mostrou uma grande coluna. Uma coluna, e Deus me disse: eis que tenho nesses meus termos o meu farol e a coluna da minha palavra, ainda irei trabalhar neste lugar. E Deus me mostrou, irmão. Então, confirmando o desejo missionário do pastor Romário, que há muitos anos está aqui nesta igreja, dessa igreja que tem passado por lutas, dificuldades, que nós sabemos em meio à sociedade que existia há algum tempo atrás. Hoje há uma certa facilidade, mas a igreja é vitoriosa. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, em nome de Jesus. E aproveitando para entrar nesse registro, os nossos ilustres visitantes, Levita do Senhor, o nosso cantor, irmão Edmar Santana, que vai louvar a Deus ainda nesta noite. Amém. E também o nosso cantor, irmão Leovita, que está aqui a convite para glorificar a Deus. E você chega num momento histórico, onde a gente está registrando a história das Assembleias de Deus de Maragogipe. E dizer para os irmãos, naquele tempo, na década de 30 e 40, as pessoas não queriam ser crente, viu, cantores? Porque dizia que ser crente era para analfabeto e pobre. Gostaria que ele dissesse o que é que ele sente também em estar hoje servindo a Deus na Assembleia de Deus de Maragogipe, ajudando o seu pai nesse ministério. Amém. Para mim é uma satisfação inenarrável, porque hoje, nesse ano de 2011, estamos se aproximando do centenário da Assembleia de Deus no Brasil, esse movimento pentecostal que tem chegado aos lares e tem transformado as vidas. E posso me lembrar do dia que fiz a primeira visita a este lugar e fui convidado pelo Ministério da Igreja para vir ser obreiro neste lugar no ano de 2002, lá para os meados de novembro. E quando foi no dia 18 de janeiro de 2003, eu estava fixando a minha residência como obreiro ali na igreja Assembleia de Deus em Coqueiros, uma vila próxima aqui a 8 quilômetros. E assim o Senhor Deus tem me abençoado. Eu tenho aqui trabalhado na igreja para aquilo que sou chamado como músico, e eu sei que o meu nome vai ficar como um livro de Atos dos Apóstolos.
escrito nessa terra como um dos grandes ou até mesmo como um dos pequenos contribuintes, porque eu sei que chegarão mais pessoas e farão muito mais obras assim do que eu pude fazer, em poder estar olhando a aparelhagem de som desse templo. Sei que ainda não é aquilo que nós desejamos, mas eu creio e falo de forma profética que vai ficar registrado nos anais dessa noite, e eu sei que Deus vai dar um som muito gostoso e majestoso a essa igreja, e poder saber que cada parafuso, cada cabo foi soldado pelas minhas humildes e pequenas mãos, e poder agradecer a Deus. E o que eu posso dizer que meu coração está em chamas, em alegria, derramado no trono de Deus nessa noite e nesse documentário, em poder dar o meu depoimento, e eu sei que isso ficará registrado por muito tempo, até que o Senhor Jesus Cristo volte e que nós possamos assistir além da imaginação, daquilo que podemos imaginar. Eu agradeço em nome de Jesus. Tá, o senhor que é o pastor da igreja, o presidente desta obra, como é que o senhor está se sentindo? Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. O meu coração, realmente, neste momento, se sente feliz pelo fato de ser pastor presidente deste campo de Maragogipe, que há quase 9 anos atrás nós fomos designados, eu, a minha esposa, a minha família, para presidirmos esse trabalho tão árduo aqui nesta cidade. Mas, como o apóstolo São Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, nós temos esse êxito hoje de estarmos aqui dando esse testemunho lindo, maravilhoso, que o evangelista que já foi consagrado na nossa gestão, Romário Costa da Silva, está fazendo. Então, Deus só tem realmente nos dado essa felicidade de estarmos mais do que vencedores aqui, porque a nossa maior felicidade de sermos mais do que vencedores, porque nós estamos aqui ao lado daquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado e triunfantemente está na glória, aleluia, sentado à direita de Deus, que se chama Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Então, para mim é um privilégio estar na frente desta igreja abençoada, uma igreja que sempre está coesa nas nossas decisões, né? Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que comunga, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está crescendo, aleluia, está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o meu pequeno testemunho, e realmente a minha alegria é imensa estar na frente dessa igreja, porque eu sinto no meu coração, e eu sempre guardo aquilo que aprendo. Um certo dia um pastor nos ensinou que Deus, Ele nos chama, também Ele nos capacita, também Ele nos envia, e também Ele pede conta daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então, graças a Deus, e se Ele pedir conta daquilo que eu estou fazendo nesta igreja com este ministério, aí está o saldo positivo para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Jesus.